A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 36. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento. Reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Então aqui vai ser narrado, relatada a consagração dos sacerdotes, no caso de Arão e seus filhos. Arão é o irmão mais velho de Moisés. Arão quer dizer iluminado. Eu até vou procurar também o nome dos filhos aqui, que a gente já estudou em Êxodo. Este capítulo é o 29 de Êxodo. Vamos ver qual era a simbologia, o significado dos nomes. Arão, elevado, iluminado. Nadab, porque é Arão e os filhos dele. Ele tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, tô recapitulando, mas a gente já estudou em Êxodo. Mas se tu é novo no canal, eu te convido a assistir a playlist sobre Êxodo. Então, Arão, irmão mais velho de Moisés, quer dizer elevado, iluminado. Nadab, dom, dádiva. Abiú, Deus é pai. Eleazar, Deus ajudou, socorreu. Itamar, ilha ou terra de palmeiras. Então, esses são os sacerdotes, são da linhagem sacerdotal. Claro, óbvio, que outros levitas, outros homens da tribo de Levi também oficiavam. Porque tu tem que lembrar a quantidade de pessoas. Então, pensa nos sacrifícios, nas ofertas, no trabalho, né? Então, aqui tá ocorrendo a consagração dos sacerdotes. Arão, como sumo sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. E os demais sacerdotes que oficiavam no santuário, no tabernáculo. Que às vezes até me confundo, e falo templo, mas vocês me deem um voto, né? Não é templo, gente. Quando às vezes eu falo errado, é a força do hábito, mas é o tabernáculo, a tenda, a barraca, que eu falei, aquele móvel, era portátil, né? Que nós estudamos em Êxodo. Mas às vezes eu acho que eu me atrapalho e falo templo. Não é o templo, tá? É tabernáculo, mas que é o santuário, a habitação, a morada de Deus. Mas a característica do tabernáculo era de uma tenda, né? De uma barraca. Tudo aquilo que a gente viu sobre as colunas, sobre as cortinas, as argolas, a arca da aliança, do testemunho, o candelabro, tudo que a gente estudou em Êxodo. Então agora, Arão e os filhos dele vão ser consagrados. Então, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar serão consagrados. E como que começa essa consagração? As vestes, o óleo da unção, os animais que vão ser oferecidos, né, no sacrifício, o cesto dos pães sem fermento. E reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Então, o que vai acontecer? A congregação vai estar reunida e diante de todos haverá a consagração. 4. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse.
E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Então havia uma necessidade deles se lavarem com água antes. E isso não tem como, né? Como que nós vamos falar sobre água sem falar do Senhor Jesus? Qual é a água da vida? Qual é a água que nos purifica, que nos lava? É o Senhor Jesus. Água sempre simboliza a santidade, a pureza, a purificação do próprio Senhor Jesus. E para que serve a água? Tá? Para limpar, para lavar. Mas a água é vida. Quem beber de mim nunca mais vai ter sede. Vinde a mim, né? Todos vós que estão cansados, sobrecarregados. Então, quando a gente entende assim, eu tô louco de sede, eu tô sedento, eu tô desanimando, eu tô desfalecendo, eu vou para Jesus. Porque Ele é a água da vida. E quem bebe dessa água nunca mais tem sede. E ela jorra para a vida eterna. Então, a água limpa, purifica, mas ela também nos renova. Ela não deixa a gente desfalecer. Água é vida. Nesse caso aqui, está purificando, lavando Arão e seus filhos. 7. Vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu-o com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça. E na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu fico emocionada, acho a coisa mais linda, porque a gente estudou um por um em Êxodo. Tem vídeo no canal, um por um, capítulo por capítulo. E aí agora a gente está acompanhando isso aqui como uma jornada, uma viagem, um estudo, né? Sem capítulos. Então, assim, ó, aqui ele tá resumindo tudo, que era um capítulo, era uma parte sobre a estola sacerdotal, toda aquela simbologia. Fala, ó, obra esmerada, lembra de tudo isso, gente? O peitoral, o urim, o tumim, tudo isso tem vídeo no canal. Nós acabamos de encerrar Êxodo. Eu te convido, tu não sabe do que a gente tá falando, tu não estudou, tu não leu, assiste os vídeos, porque a gente lê a Bíblia, palavra por palavra, versículo por versículo. Então aqui tá um resumo. As vestes sacerdotais, as vestes sagradas, as vestes que eram do sumo sacerdote, que eram de Arão, e as vestes que eram dos sacerdotes, dos que oficiavam, ministravam no santuário. A lâmina, vocês lembram o que estava escrito na lâmina? Santidade ao Senhor. Nós estudamos tudo isso com Moisés em Êxodo. 10. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou. Então, consagração, unção, purificação, santidade. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Então aqui tem muitas coisas importantes para nós. Em primeiro lugar, a gente viu assim, os ingredientes do óleo da unção, do óleo sagrado, tudo isso era muito simbólico da presença da santidade de Deus.
Sabemos que ser ungido é ser escolhido, separado. Ungido quer dizer também o caráter do Messias. Messias era o ungido, o escolhido de Deus. O Senhor Jesus é o Messias esperado. Então, Arão, como sumo sacerdote, ele foi ungido. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Aí a gente tem que pensar, a cabeça, né? O capacete da salvação, tu coloca na cabeça. Nós levamos os nossos pensamentos cativos a Cristo. Nós temos que ungir os nossos pensamentos, né? Temos que ter pensamentos ungidos. A nossa mente tem que ser renovada, transformada. Então, ungir a cabeça do sumo sacerdote, o óleo da unção. Isso mostra também a autoridade, o poder. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, mas Jesus é cabeça, é o cabeça. Então isso também tem a ver com a glória, com a beleza, com a majestade de Deus, com o poder de Deus. O sumo sacerdote, ele era um mediador. Só ele podia entrar no Santo dos Santos. Só ele podia contemplar a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. Então sim, ele tinha que ser ungido, separado, escolhido, porque era só ele. 13. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão. Vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Então é muito forte Arão e os filhos dele, né? Então é um culto, é uma celebração, é um ritual, é um momento muito forte. E aí tu pensa, se Jesus, ele é o sumo sacerdote que ofereceu a oferta, o sacrifício uma única vez, aí a gente pensa, quem são os filhos? Nós, porque nós somos uma nação de reis e sacerdotes, um reino de sacerdotes. Nós, cada um, na sua vida, tem um ofício, tem um serviço, tem um ministério, tem um chamado. E nós somos da linhagem de Deus, da linhagem santa. A divina semente está em nós. Nós recebemos o Senhor Jesus. Nós somos filhos de Deus, somos filhas de Deus. A todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, os filhos de Arão, nós somos filhos. Como a gente, quando estudou Abraão, né? Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Nós somos filhos de Abraão porque nós somos descendentes dessa linhagem espiritual. Porque Abraão é o pai da fé e nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. 14. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Aqui eu vou ter que parar. Eu ia ler até o 17, mas eu vou ter que parar. Porque olha só, quantas vezes eu falei para você sobre apenas um toque, esse dedo no sangue que ia para as pontas do altar, né? Que eram os chifres e tal. Olha a explicação, não é o que eu falo para vocês, que eu tô sempre falando para vocês, que a própria Bíblia se explica. É só tu perseverar e ficar lendo, estudando, buscando a revelação, a iluminação do Espírito Santo. Olha aqui, quando
quantas e quantas vezes nós lemos sobre tocar no sangue com o dedo e tocar nos chifres do altar, tocar no altar. Olha o que está sendo dito aqui. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Então, o altar também tem que ser purificado. A oferta, o sacerdote, Moisés, com o dedo, pegou um pouco do sangue com o dedo, colocou nos chifres do altar e purificou o altar. 16. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porque sim, né? Santidade, consagração, pureza ritual, purificação, né? É uma cerimônia, uma liturgia. 18. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado. Então, o Senhor havia ordenado e Moisés fez exatamente como o Senhor havia ordenado. Só que aí vocês estão percebendo que vai aumentando, vamos dizer assim, a responsabilidade, vai ficando mais sério a oferta, o sacrifício, as coisas vão ficando mais intensas, mais profundas, mais significativas. Por quê? Porque tu tá falando do mediador entre Deus e o povo. Não é qualquer tipo de ministério, não é qualquer tipo de ofício, não é qualquer tipo de serviço. É um chamado especial, é uma consagração dos sacerdotes. Então o animal vai ficando maior e mais caro, exigia mais. Nós sabemos que o juízo é maior. Quem receber mais vai ser mais cobrado. Então, tu quer ensinar, tu quer servir a Deus, tu quer evangelizar, tu quer profetizar, tu quer pastorear, tu quer ser apóstolo. Quem almeja o episcopado, quem quer fazer a obra de Deus, tem que saber que a responsabilidade é maior. Então a oferta é maior, o sacrifício é maior, o compromisso é maior. Às vezes o que é permitido para 99, para ti não vai ser. Tu é consagrado. Que eu digo, a régua é mais alta, é mais elevada. Olha o Senhor Jesus. Tudo que Jesus abriu mão para cumprir o ministério dele. Então aqui está deixando bem claro que este animal, estes animais, eles tinham um valor maior, eles eram mais caros. Será mais cobrado, mais exigido. Pela própria oferta, tu já vê o valor. 22. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. Lembra sobre isso? Sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E o que a gente viu naquela época, lá em Êxodo? A integridade, né?
O que que tu ouve? Tu ouve a voz de Deus, tu tá santificando esse ouvido aqui a ouvir a voz do Espírito Santo. O polegar onde tu põe a mão, tu não pode tocar no que é do Senhor. A gente viu tudo isso sobre o pé, onde é que tu anda, a santidade, a integridade, a responsabilidade, o compromisso, a consagração. Tu é consagrado ao Senhor, tu é santificado, tu é santo. Tu é separado, tu é escolhido. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita dele, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor, pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Tudo explicado nos vídeos anteriores. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, voltem uns capítulos, voltem uns vídeos. Depois Moisés o tomou das mãos deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Então aqui eu posso resumir da seguinte forma: dedicação total, consagração total, purificação completa. Do 1 ao 10, sabe? É o altar, é se lavar, é o pecado, é a consagração, é tudo que tem que ser feito para oferecer o melhor para o Senhor. 30. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Lembra que quando o sangue pingava sem querer, assim, no próprio trabalho, tinha que lavar e ficar separado, aquela coisa toda, era bem sério. Tipo, tu tocou, né, em algo sagrado. Aqui está sendo aspergido sobre Arão. Tu prestou atenção? Moisés pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como os filhos de Arão e as suas vestes. E assim, fazendo isso com o óleo e com o sangue, ele consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. O que tu entende? O sacerdote e os filhos, né, eram seres humanos, pecadores, também precisavam ser santificados. Sabe o que quer dizer? Eles também precisam se converter, eles também precisam se arrepender, eles também precisam confessar, eles também precisam de um Salvador. Às vezes, tem pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos que não se converteram, que não nasceram de novo, que não se arrependeram dos seus pecados, que não confessaram as suas culpas. Então, o sangue de Jesus, o sangue do Salvador, também tem que ser aspergido sobre Arão e seus filhos. Todos têm que receber o poder desse sangue, a libertação desse sangue. O sacerdote tem que se converter também, por isso o sangue é aspergido sobre ele nesta consagração. 31. Moisés disse a Arão e aos seus filhos:
Cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão, mas o que restar da carne e do pão vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro, olha só, por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês. Porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro dia e noite, por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Então, por 7 dias, eles tinham que ser purificados, consagrados, separados. E isso é santidade, porque o significado de santidade é separação. Nós somos santos não na ideia de santinhos, né? De bonzinhos, de superiores, não, é separado. Tu foi reservado, guardado, escolhido. Tu é chamado, tu é consagrado, tu te torna especial para Deus. E isso também tem a ver com um culto, uma celebração, essa consagração dos sacerdotes, né? E eles se alimentariam desta porção que era para eles. Então, esta refeição também demonstra, revela, expressa a aliança, a ligação, a união com o próprio Deus, porque tu vai te alimentar, né? E isso era uma cerimônia, era um culto, era algo que ficou marcado na história do povo de Israel.